Oi, eu sou a Mari e hoje a gente vai aprender a fazer uma manta de flanela bem gostosa. Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente coloca por aqui, ativa as notificações e curte esse vídeo porque ela é bem legal, vocês vão ver. Bom, essa manta é uma manta bem de inverno, ela é muito fácil de fazer. O projeto dela tá aqui embaixo para vocês baixarem no computador de vocês ou no celular, onde quer que vocês estejam. Gente, essa manta é tão legal que ela é assim, ó, perfeita para quem nunca fez um pet e tem medo de fazer agora. Porque ela não tem nenhum encontro de costura que a gente precisa ficar tomando cuidado. Ela é super rapidinha, todas as peças elas são do mesmo tamanho e vai ficar no final, vocês vão ver, bem linda e vai parecer que deu um trabalhão, mas é super fácil. Os materiais que vamos precisar para fazer a nossa manta são nossa máquina de costura, base, régua e cortador. Isso é o básico, né? Mas se você não tiver a base, a régua e cortador, você pode fazer na tesoura, eu já ensino como. A gente vai precisar da tábua de passar e do ferro de passar. Essa tábua de passar, ela virou nossa queridinha e tá todo mundo perguntando como que a gente fez ela. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo explicando como que a gente fez. Fica ligado aqui, por isso que eu falei pra vocês ativarem as notificações, que vocês vão ficar sabendo quando a gente colocar o vídeo. Uma linha dorsal, uma linha que combine com os nossos tecidinhos, tesoura de linha, desmanchador para qualquer acidente que aconteça, porque sempre acontece, né? Vamos ser sinceros. Alfinete, agulha número 12 e agulha número 8. Com isso, a gente tem o básico. Ah, e os tecidos. Gente, os tecidos. A gente escolheu 4 flanelas diferentes, com 50 centímetros cada uma. Pro forro, a gente escolheu uma flanela também, 1,85 metros dela. E da manta a mesma coisa, 1,85. A manta, a gente escolheu a Poly 200 para ela ficar bem fofinha, não ficar aquela manta meio magrinha. Vai ficar bem gostosa, vocês vão ver. Agora a gente vai cortar os nossos retângulos. Eles precisam ter 24 centímetros aqui e 46,5 aqui. Cada um dos nossos tecidos, daquelas nossas 4 flanelas que a gente escolheu, a gente vai tirar 6 retângulos desse. Caso você não tenha a base de corte, o cortador e a régua, você pode usar aqueles moldes. O papel craft, que a pessoa usa muito na modelagem, você pode riscar e desenhar um retângulo desse tamanho, cortar com a tesoura e daí você coloca em cima do tecido e corta com a tesoura a flanela mesmo, não tem problema, vai funcionar igual. Ou você pode pegar 2 folhas A2, A4, 2 folhas A4, juntar elas ali com o durex e desenhar o mesmo molde que vai funcionar igual. Você não precisa da base e do cortador para fazer esse projeto, mas claro, é muito mais rápido e muito mais fácil. No projetinho que a gente deixou aqui para vocês baixarem, a gente já deixou a distribuição dos retângulos na nossa manta. É assim que a gente vai montar eles. Vocês podem distribuir eles aonde vocês acharem melhor. Mas, caso vocês queiram brincar com os tecidinhos de vocês, fiquem à vontade, a gente não tem regra. O mais legal do pet e do artesanato é que cada um faz do seu jeitinho e do jeitinho que achar melhor. E também isso não significa que vocês precisam usar só 4 estampas. Vocês podem usar retalhinhos de flanela ou tricoline e montar uma manta bem retalhuda, vai ficar bem lindo também. Olha só como que a gente montou e distribuiu as cores na nossa manta. Vocês viram que a gente começou a montar a manta pelo meio? Do meio para as bordas, indo de faixa por faixa. Então a gente vai fazer assim também para montar ela e costurar um retângulo no outro. Aqui, por exemplo, a gente botou o azul e o vermelho, porque eu coloquei as cores aqui no nosso projeto de acordo com a cor que eu achei que mais sobressaía em cada tecido que a gente escolheu. Aí, olha só, aqui no meio tem o vermelho, aqui no meio tem o azul. Então a gente vai costurar esses dois juntos aqui para fazer esse nosso primeiro bloquinho do meio. Flanela é uma coisa. Ela vai ficar cheia desses fiapinhos. Pessoas que têm toque e que ficam puxando fiapo, vocês vão precisar se controlar.
Porque não é pra puxar fiapo, gente, porque a flanela, uma vez que ela começa a desfiar, ela não vai mais parar. E daí vocês podem puxar, e daí vai sair outro, e vocês vão puxar outro, e daí vai ser um ciclo sem fim. Então tá, continuando. Vamos alfinetar uma na outra, pontinha, com o alfinete sempre indicando, apontado para a extremidade onde a gente vai costurar. Pontinha, meio, meio e meio. Assim, a gente distribui bem o nosso tecidinho e quando a gente costurar, o tecido não vai sobrar mais de um lado do que do outro. Sempre respeitando o pezinho de máquina e sempre tirando o alfinete também. Agora que a gente costurou e se concentrou em não puxar fiozinho, a gente vai bater a costura. O que é bater a costura? A costura tá aqui, a gente vai bater ela ou pra cá ou pra cá. Eu vou escolher bater ela pro lado de cá. Isso quer dizer que a gente vai passar e vai firmar a costura. Para isso, a gente vai usar a nossa tábua de passar e o ferro. A gente primeiro precisa firmar ela, então a gente vai passar ela sem abrir. E vai abrir ela e passar ela tombando a costura pro lado de lá. Ó. Pronto. Isso quer dizer bater a costura. Agora, vamos continuar o nosso projeto. Aqui está o nosso retângulo vermelho, aqui está o nosso retângulo azul. Então agora a gente precisa botar o cinza aqui em cima e o amarelo aqui embaixo. Então a gente vai colocar o cinza aqui em cima. Tá? Então vamos costurar ele aqui. Sempre alfinetando e costurando e batendo a costura. Então, vamos passar para bater a costura. Aqui, gente, não tem necessariamente o lado certo para se passar a costura, tá? Você vai, como normalmente no pet a gente presta atenção para onde que a costura vai ficar. Mas nesse projeto ele é tão maravilhoso que a gente não precisa prestar atenção nisso. Porque as costuras não vão se encontrar, elas não vão dar aquele beijinho típico do pet, sabe? O que deixa as coisas muito mais fáceis. Agora o amarelo, ó, a gente botou o cinza aqui em cima, agora o amarelo aqui embaixo. Agora que a gente já fez essa parte do meio, a gente vai fazer essas duas faixas laterais. Antes de costurar elas no meio, a gente precisa montar essas faixas. Então a gente precisa costurar o azul no cinza e o amarelo no vermelho. Então vamos começar por esse ladinho aqui, o azul e o cinza. Tudo isso já vai estar montado no chão da sua sala, no chão do seu quarto, em cima da sua mesa, onde quer que você tenha escolhido dispor os tecidos como a gente fez. Eu fiz lá no chão do meu quarto. Então, a gente consegue ir montando e já colocando ali, para saber exatamente qual que a gente vai pegar em seguida. Como eu montei lá e tive que trazer para cá, que não dava para filmar lá em casa, aí eu deixei eles separadinhos e vou pegar pelas cores. Mas vocês podem já dispor eles no chão ou sei lá onde e ir montando e posicionando já. Não precisa tirar do chão. Deixa ele, usa ele como um molde. Vai ficar bem mais fácil, tá? Então deixa eu pegar aqui o azul, que vai ficar aqui, e o cinza, que vai ficar aqui. Então a gente vai costurar um no outro. O legal da flanela é que ela não tem necessariamente avesso e direito. E a gente pode ficar brincando com ela. Aliás, esse aqui, por exemplo, ela tem avesso e direito. E o avesso dela é um pouco mais escuro, tá vendo? Dava pra usar esse lado também, mas eu escolhi usar esse avesso dele como o forro da nossa manta. Vocês vão ver daqui a pouco. Pra quem não sabe o que é direito do tecido, é o lado que não é o avesso. Que tem o direito e tem o avesso. E a flanela é legal porque ela não tem necessariamente avesso e direito. Feita a nossa faixa, agora sim a gente pode costurar ela aqui. Então a gente faz assim, sempre cuidando para as costuras ficarem todas do lado do avesso. Alfineta e costura.
Tá, então a gente fez essa parte aqui, agora vamos fazer essas duas aqui. Pronto. Agora, essa parte central aqui da nossa manta já tá pronta. A gente vai precisar agora fazer essa, depois essas e depois essas. Essas duas aqui são iguais ao que a gente acabou de fazer. Você vai costurar uma na outra e depois costurar aqui. Uma na outra, depois costurar aqui. A única coisa que vai mudar depois é que em vez de fazer só uma na outra, a gente vai juntar 3 retângulos para depois juntar no meio. E a mesma coisa com em cima e embaixo. Então eu vou costurando aqui, você vai costurando aí e a gente se encontra daqui a pouco. Bom, gente, então a dinâmica é sempre a mesma, que é o legal desse projeto. Então você confere o projeto, vê qual tecido tem que ser, alfineta, costura, passa, abre e costura de novo. Tá? Então ele é bem tranquilo. Agora que a gente terminou o nosso topo, a gente tem que finalizar ele, transformar ele numa manta. Então a gente tem 3 opções. Uma é você mesma quilta, o que não é difícil, essa manta é bem tranquila de fazer, dá pra fazer até um quilt reto, assim, fica muito bonito. Segunda opção, você manda pra gente quiltar, a gente tem um serviço de quilt aqui na loja. E a terceira opção é fazer do jeitinho que a gente vai ensinar nesse vídeo, que ele não é quiltado, ele é amarrado e é um sanduíche desvirado. Vocês vão ver como é que é, ela é bem legal. Pra isso, a gente vai usar a linha Torsal, que eu falei pra vocês um pouco antes. Nessa parte, vocês podem usar a linha Torsal, vocês podem usar a Clea, a Anne, a Camila, que são linhas de crochê. Você pode usar a meada 6 fios, você pode usar a linha de pipa, você pode usar a linha pesponto, você pode usar a linha que você tiver, até lã vocês podem usar. Tá? Eu gosto da Torsal porque daí ela tem uma gama maior de cores e ela vem do tamanho, a quantidade certinha pra gente fazer essa manta que a gente fez. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o sanduíche. Pra fazer o sanduíche, a gente vai precisar do nosso forro, vai colocar a fibra. A gente vai botar a fibra, esticar ela no chão, aí vai colocar o forro por cima dela, com o direito do tecido pra cima, o avesso encostando na fibra. E a nossa manta com o direito pra baixo, um em cima da outra pra fazer o sanduíche. Nisso a gente vai alfinetar bem as bordinhas e um pouquinho no meio e costurar em volta. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o sanduíche. Olha só. Voltamos. Eu fui montar o sanduíche no meu quarto e daí eu fui tomar um cafezinho e daí tava frio e daí eu fiquei em casa porque tava muito gostoso. Então, dia seguinte, roupa nova, unhas feitas e vamos continuar. A gente alfinetou o sanduíche todo em volta dele, nas bordinhas aqui. E no meio a gente colocou alguns alfinetes também pra deixar o sanduíche bem fechadinho. Agora a gente precisa costurar em volta dele, na extremidade. E a gente vai começar por um retângulo. Então a gente vai deixar uma abertura de mais ou menos uns 20 centímetros. E eu vou escolher o meio do retângulo pra fazer isso, porque eu acho que daí quando não tem uma costura no meio, as coisas ficam mais fáceis. E o retrocesso no começo e no final. O retrocesso vocês já sabem, né? Aquela setinha que tem uma volta, teclinha, que tem
uma setinha assim, que daí você costura, dá uma resinha e costura de novo pra firmar bem aquela costura e não desfiar e nem descosturar quando a gente estiver mexendo nela. Então, retrocesso aqui, costura a manta toda, retrocesso no final. Deixa uma abertura de 20 centímetros no meio de um retângulo, com um pezinho de máquina. Vamos lá? Então, a gente costurou em volta da manta inteira e agora a gente vai tirar os alfinetes do meio da manta, porque senão eles vão acabar espetando a gente de alguma maneira. E vamos cortar aqui, ó. A gente costurou aqui, a gente vai cortar a manta e o forro bem rente à nossa manta que a gente fez o patch, tá? Então vamos lá. Primeiro tirar os alfinetes. E agora vamos cortar. Quando a gente chegar onde a gente deixou a abertura, a gente vai cortar ela não bem rente, a gente vai cortar ela um pouquinho maior, pra conseguir fechar ali sem problema nenhum, tá? Aqui a gente vai cortar com a tesoura, porque se a gente cortar com a tábua, a gente vai... Pra conseguir fazer a referência com a manta, a gente vai ficar com a fibra embaixo. E daí cortar com a fibra embaixo nunca é legal, porque daí fica muito fiapinho de fibra na tábua na base de corte. E daí acaba estragando ela, a gente não gosta muito. Então a gente vai cortar com a tesoura mesmo, até porque não precisa ser aquela coisa mais precisa da vida. Ó, aqui a gente chegou na abertura, tá vendo? Aqui é a nossa abertura. A gente vai cortar ela um pouquinho a mais aqui e depois volta a cortar rente, tá? Agora que a gente terminou de cortar em volta de tudo, a parte que a gente deixou aberta, tá vendo? Com essa abinha um pouquinho maior, a gente vai fazer uma costura aqui pra firmar a fibra e o forro. Porque daí na hora, se a gente fizer isso, na hora da gente fechar, depois de desvirar, depois de tudo, vai ficar bem mais fácil, vocês vão ver. Então vamos fazer só uma costura bem retinha aqui. Não pode ser muito pra dentro, só pra firmar a fibra e o forro mesmo. Pronto. Só uma costurinha aqui, bem de boa mesmo. Agora a gente vai desvirar. Para isso, a gente vai abrir essa parte e pegar uma das extremidades e vai puxar. Aqui a gente vai puxar essa primeira parte, mas o resto a gente vai empurrar pra fora. A gente nunca vai puxar de dentro pra fora, porque isso força demais as nossas costuras e daí é capaz de dar algum probleminha. Então, esse começo a gente pode puxar assim bem de leve, mas depois é sempre empurrando de dentro pra fora. Isso a gente vai fazer com a manta toda. Pronto, desvirada. Só assim a manta já tá uma delícia, né? Olha só. Ai, que gostoso. Enfim, agora a gente vai ajeitar as pontinhas. Pra isso, a gente vai colocar o braço lá dentro da manta e vai chegar nas extremidades e empurrar essa pontinha. Você pode usar até uma tesoura sem ponta, de preferência. Essa minha aqui não tem ponta. Vai chegar lá na extremidade dela e vai dar uma empurradinha, ó. Pra ela ficar bem pontudinha. E vai fazer isso nas 4 pontas. Se você for direto com a tesoura, vai ser mais difícil. Então primeiro vai com o dedo mesmo. E depois vai com a tesoura só pra fazer aquela parte final pra ela ficar bem pontudinha. Agora, com as pontinhas todas certinhas, a gente vai ajeitar as bordas dessa manta. Pra isso, tem 2 maneiras. Ou você simplesmente vai ajeitando ela aqui, dobrando bem e alfinetando, que é o jeito que eu vou escolher fazer dessa vez. Assim, ó. Deixa ela bem no meinho, tá vendo? E dá uma alfinetadinha. A gente vai fazer isso em volta dela inteira e deixar ela bem alfinetada. Você pode também escolher passar. Se você escolher passar ela, você vai também precisar alfinetar. Tá? Ao passar é bem legal, mas como aqui a minha tábua é muito pequenininha, e daí se eu fosse levar ela para outro lugar, eu ia tomar um cafezinho de novo e ficar com frio de novo e vim gravar com vocês só amanhã, então eu vou escolher não passar. Que não tem problema.
problema também, ela vai ficar gordinha igual. Aqui onde a gente tem a abertura, essa parte aqui ficou maior. Lembra que aqui a gente costurou o forro junto com a manta? Aí a gente vai colocar ela pra dentro e fazer como se tivesse a costura normal, tá? Vai simular uma costura aqui e vai alfinetar como se tivesse costurado. Assim. Tá vendo? Aí ela vai ficar meio que imperceptível, assim. Agora a gente vai usar a nossa agulha número 8 e a nossa linha, a mesma cor que a gente fez essa costura toda aqui, pra fechar essa abertura com um pontinho invisível. Pra quem não sabe como que é o pontinho invisível, eu vou ensinar. Então a gente vai colocar a nossa linha dentro da nossa agulha. Só que daí a gente tem o passador de linha, que é essa coisa mais amada aqui que a gente arranjou pra vocês. Olha só, é uma fro que funciona muito fácil, ó. Vocês colocam ela dentro da agulha, colocam a linha dentro do passador e daí puxa o passador. Gente, tem coisa mais fácil que isso, olha só. Tá pronto. Não tem, né? Melhor invenção da vida. Enfim, eu vou usar a linha dupla. Aliás, quem quiser o passador de linha, ele tá lá no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é mais fácil pra vocês chegarem até lá, pra quem quiser. Então, linha dupla e a gente vai começar a fazer o ponto invisível nessa abertura. Agora que a gente fechou a nossa abertura, a gente vai costurar em volta da manta inteira. E eu não vou dizer que é um pé de máquina, mas é um pouquinho mais pra gente fazer uma bordinha em volta da manta inteira e ela ficar como se fosse um viés. E daí as bordas elas ficam bem firmes e não ficam meio que abertas, assim, como se fosse um saquinho, alguma coisa assim. Então, a gente começa, costura em volta e passa um pouquinho daquele começo. Então não precisa fazer o retrocesso antes e no final, mas só precisa passar um pouquinho da costura que você fez no começo. Vou começar aqui. Como eu não fiz o retrocesso no começo da minha costura, eu passei uns 5, 10 centímetros ali, passando bem por cima da costura quando eu voltei. Que daí assim a gente mantém aquela costura bem firme e não precisa fazer o retrocesso, que daí fica um pouquinho mais rústico e aparece muito, eu não gosto. Aí a gente vai atrás dos fiapinhos com a nossa tesourinha, só pra tirar e pra uma desculpa pra gente usar as nossas tesourinhas que a gente ama. A nossa bainha tá feita, olha só como que ela ficou, tá vendo? Parece um viés, ó, dos dois lados assim, bem legal. Dava pra deixar assim? Dava, mas essa parte aqui ela vai ficar meio solta, o meio, então a gente vai amarrar ela. Pra isso, a gente vai finalmente usar aquela linha que a gente tinha separado, que é a dorsal. Eu ia falar perlê, mas é dorsal. A gente vai usar ela e a nossa agulha número 2 e vai pegar assim em locais estratégicos e vai fazer um nozinho. Você pode fazer em todos os encontros ou você não precisa fazer em todos, você pode fazer em alguns mais espaçados. Isso vai, na verdade, de vocês. Se vocês quiserem amarrar bem, pode amarrar. Se vocês quiserem deixar ele mais espaçado, pode deixar também. Não vai mudar. O importante é ter algumas amarrações, assim, no meio da manta pra deixar o sanduíche sempre bem certinho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz esse nozinho. Vai colocar na agulha e a gente vai usar o nosso passador de linha de novo, que tá lá no nosso site, pra quem quiser. E vai cortar um pedaço. Não precisa ser muito pequeno não, dá pra ser um pouquinho grande. Tá? E vai, por exemplo, começar aqui. Tá? A gente vai colocar lá pra baixo, bem no meio dessa costurinha mesmo, tá? Colocar lá pra baixo. E puxa. A gente vai deixar assim, ó, uns 5, 7 centímetros sobrando aqui. E vai subir de novo.
pouquinho do ladinho. E vai firmar. E agora a gente vai fazer o mesmo passo de novo, só pra firmar um pouquinho mais aqui. Então, um pra baixo e pra cima. E agora, não tem problema ser longe assim, tá? A gente vai dar um nozinho. Eu acho que eu já falei pra vocês que era escoteiro. No escoteiro, o nome desse nó é nó direito. Por quê? Você vai pegar ele, o lado direito, você vai botar por cima do esquerdo e vai dar um nozinho. Um nó simples, tá? Direito sobre esquerdo e dá um nó simples. E agora esquerdo sobre direito e dá um nó simples. O nome desse nó é nó direito. E o legal é porque ele não escorrega depois de feito. Então ele fixa bem, o que é bem legal pra nossa manta. Aí você pode cortar. Você pode deixar ele compridinho assim, que eu gosto, de pelo menos tipo uns 3 centímetros assim. Que eu acho que fica bonitinho, ó. Assim, ó. E agora, amarrar em lugares estratégicos da sua manta. Com a mesma técnica que a gente usou nesse aí. Aqui seria um outro lugar legal. Então vou colocar aqui. Então, aqui eu fiz 6 nozinhos. Só, ó, deixa eu mostrar mais ou menos onde. Eu fiz um aqui, aqui. Aí eu fiz 2 aqui e 2 aqui. Só pra firmar. E, na verdade, eu gosto dele bem amarradinho. Então eu vou acabar fazendo nozinho em todos os encontros de costura. Só porque eu me conheço e eu não me seguro. Próximo passo. Tirar todos esses fiapinhos. Então agora chegou a hora daquele que todo mundo tava esperando pra cortar os fiapos da flanela. Lembra aquele que a gente tava se segurando pra quem tem toque e vê um monte daqueles fiapos e quer cortar? Chegou o momento, gente. Eu sei, vocês gostam e eu também. Então, pegamos nossas tesourinhas e tiramos todos esses fiapinhos assim. Vocês podem dar uma puxadinha. O que ele não vier fácil, vocês cortam. Não puxa e não força, porque daí vai ficar ruim. E é isso. Nossa manta tá pronta. Ó, ela ficou bem gostosa. Então, gente, essa é a manta fácil, né? Tudo bem que eu demorei 2 dias porque eu não me segurei e daí eu fui ficar quentinha. Mas ela é muito rápida de fazer, muito fácil. E essa história de amarrar o sanduíche tira toda a parte do quilt, que eu amo, na verdade. Eu adoro uma peça quiltada e normalmente as minhas mantas de flanela são quiltadas. Mas quando eu não consigo quiltar, porque na verdade casa de ferreiro espelho de pau, né? E daí os meus kits sempre ficam pro final da fila. E a fila nunca acaba, então eles nunca são quiltados. Então, dessa vez, a gente decidiu fazer uma manta sem quilt. E ela continua sendo uma delícia e fica bem gostosinha. Sobre a manta, vocês podem usar ela mais gordinha, que é aquela de edredom, que é a Filon 150, que ela é mais ou menos assim. Ela fica bem gostosinha também. Mas eu gosto da Poly 200, que ela fica aconchegante e não muito gorda. Sobre o forro, vocês podem fazer assim, com flanela, como a gente fez. Vocês podem fazer com malha polar, vocês podem fazer com soft, com microfibra, com tudo que vocês quiserem, na verdade. Inclusive, a primeira manta dessa que a gente fez, ela foi de tricoline. Ela é toda floral, nos tons assim, meio caramelo. Essa aqui, tá vendo? Ela é toda floral, bem estampadinha, tem alguns leses misturados aqui. E o forro também é de tricoline. E ela continua sendo gostosa. Ela só não é aquela manta super fofinha e quentinha pro inverno. Mas ela... Ai, eu adoro ela, gente. Foi uma das primeiras mantas que a gente quiltou. Enfim, você pode escolher quiltar ela. Quando você quiltar, você pode fazer de 2 maneiras. Você pode fazer o sanduíche e desvirar como a gente fez. Ou você pode fazer o sanduíche e botar um viés. O viés é uma parte que nem todo mundo gosta, mas eu acho muito legal, que dá uma moldura no trabalho bem bonita. Esse projeto, gente, ele é super versátil e tudo depende dos materiais que vocês vão usar. Vocês podem usar uma flanela com um forro de flanela e uma manta fofinha pra fazer uma manta linda, que nem a gente fez agora. Ou você pode usar um tricoline com uma manta um pouquinho mais fina e fazer uma toalha de mesa. Você pode continuar crescendo ela. Vocês viram que ela tem uma disposição bem
fácil, né? Tipo, ó, primeiro é um retângulo, depois vira 2 retângulos nas faixas, depois 3 retângulos nas faixas. Vocês podem continuar crescendo ela, aí aqui 4 retângulos, por exemplo, até virar uma colcha. Vocês podem fazer uma colcha enorme, queen, king, casal, solteiro, é só ir brincando com os retângulos. Você pode também, por exemplo, como essa aqui, usar mais do que 4 estampas. Essa aqui, por exemplo, a gente usou 4 e fez a brincadeira só com 4 estampas. Mas vocês podem fazer, por exemplo, um retângulo de cada um. Usar esses retalhos que vocês têm em casa, aqueles tecidos maravilhosos que a gente tem peninha de cortar, e usar numa manta assim. Como os retângulos são bem grandes, a estampa vai aparecer bastante e fica bem bonito. Igual essa aqui, ó. Olha como assim, tem umas estampas bem grandes e fica bem lindo. Bom, meninas, o melhor do artesanato é fazer do nosso jeitinho, né? Então vocês podem fazer manta, toalha, colcha, uma estampa, 2 estampas, 3 estampas, 1000 estampas, do jeitinho que vocês quiserem. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês, quando fizerem as peças de vocês, fala pra gente o que acharam. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de responder todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreve aqui, ativa as notificações para ficar sabendo de todos os vídeos que a gente coloca e dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que gosta de costurar, que queira aprender a costurar, que gosta de pet, gosta de manta, gosta de artesanato, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que a pessoa vai adorar aprender a fazer essa manta. Tô me babacando toda aqui na minha fala. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui. Eu adoro saber, gente. Eu adoro saber o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando, o que vocês querem que a gente mostre por aqui, porque eu tenho várias ideias, mas eu não sei o que vocês gostam. Então, me fala que fica mais fácil. Gente, adorei fazer essa manta com vocês e até a próxima!